Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. Eu sou o Lucas Parra. E hoje vai ser um episódio diferente, hein, cara? A gente vai falar de um deus que não é muito bem um deus, de um mito que na verdade não tem um mito, né? Então você já começa a ver o nível de subjetividade do episódio. Nós estamos falando hoje do mito de Kairos. Não filhozinho de Zeus aí. Cronos. Contraponto de Cronos. E aí o negócio já começa a ficar muito louco. Então, Kairos, esse contraponto de Cronos tem a ver com o tempo. A gente já fez um episódio falando do tempo, né? Acho que é episódio 3 aí, se eu não me engano. Procurem lá. Mas vai ficar doidaço hoje, vai ser diferente. Vamos ver o que sai disso aqui. Vai ser mó viagem, então se preparem aí, viu? Bom, mas antes vamos aos patrocinadores novamente. Então, como a gente comentou, não se esqueçam de assistir nossos episódios anteriores, caso vocês já não tenham feito isso. Não esqueçam de deixar seu like, comentar, curtir, ativar o sininho quando a gente estiver no YouTube, seguir a gente lá nas plataformas de streaming, se vocês preferirem escutar do que ver a nossa carinha bonita. E compartilhem com os amigos e família. É isso aí, galera. Valeu! Sabe o que eu gosto? Quando você fala assim, compartilhe com seus amiguinhos. Eu acho muito da hora. Eu sempre, quando eu tô editando, eu racho de rir. Falo, porra, com seus amiguinhos é um negócio muito legal, cara. Mas tudo bem, vai. Bora pro Vitor. Bora lá. Bom, vamos começar então pelo que você comentou já no começo, né? Por que então Kairos é um mito que não é um mito e é um deus que não é um deus? Para trazer então um pouco de conteúdo um pouco mais técnico para vocês também, né? A gente também vai descobrindo essas coisas no meio do caminho. Mas na própria Grécia já tinha aí uma classificação entre as entidades divinas. Eles separavam entre o que a gente poderia chamar de deuses e personificações do espírito, ou daemons. E na realidade esse é o caso de Kairos. E digamos assim, seriam entidades divinas menores. Então, que nem ele é descendente de Zeus, né? Filho de Zeus com Ti. E é também uma daemon, porque ela representa a prosperidade. E Kairos representa esse tempo que a gente... Um tempo um pouquinho diferente, né? Que seria a oportunidade que a gente já vai abordar. E aí só para vocês entenderem um pouco o que é essa personificação do espírito, né? Normalmente, ela fala sobre algumas características abstratas que são personificadas, né? São transformadas em uma figura humanizada. Então elas falam de emoções, estados mentais, condições humanas, qualidades, coisas relacionadas com a moral também, ações. Então a gente tem aí amor, ódio, a sexualidade, raiva, harmonia, tem o tempo, tem amor, tem o sono, tem força. Então todos tem esses... amor. É que você falou 3 vezes. Eu tô te zoando, vai. Pior que tem vários amores, né? Verdade, tem amor, verdade. Tem amor, e tem amor tem também. amor. Tem que lembrar. Então, e isso é legal porque assim, os gregos eles usavam esses mitos ou esses daemons para representar conceitos que nem talvez a gente aborde isso mais pra frente, né? Mas o que pra gente a gente chama de amor, os gregos tinham na realidade 4 palavras e 4 classificações. E pra gente é tudo amor, igual. Mas eles tinham uma distinção bem clara entre o que era cada uma dessas coisas. E cada um deles tinha uma personificação que ajudava eles a entender esse conceito. Então é algo bem legal. Só que... Tipo esse caso, né? Que é tipo esse caso, porque a gente tem o Kairos, que é uma palavra, inclusive, lá em grego, e o Cronos.
Os dois queriam dizer tempo, só que tempos completamente distintos, que é justamente o que a gente vai explicar, né? Uhum. E aí, só para fechar essa parte, normalmente essas personificações elas não têm um mito contado, não tem uma história de fato que nem a gente contou dos outros heróis, dos outros deuses, que tem toda uma narrativa em cima. São mais as características dessa personificação e algumas informações relevantes acerca do que ela representa, né, que ajuda a gente a entender um pouco mais o conceito. Então por isso que assim é um deus que não é um deus, porque na realidade ele é um daemon, e é um mito que não tem um mito. A gente só tem algumas informações acerca daquilo e a gente vai destrinchar em cima disso mesmo. As pessoas podem até estar se perguntando, né? Mas então por que vocês escolheram um mito que não é mito? Porque a gente tem ouvintes maravilhosos que adoram o nosso trabalho e que só querem facilitar para nós. Perdi o videozinho, mas sim, só querem facilitar para nós aqui. Então, foi um pedido dos nossos ouvintes aí, inclusive. E como a gente aceita todos os desafios, a gente resolveu falar de Kairos. Tamo que aí. Na tradução literal, quer dizer, não tão literal assim, na tradução mais subjetiva, ele seria o deus do tempo oportuno, né? Do momento certo, aquela coisa. Na literal, enfim, hoje, Kairos, no idioma grego, ele seria a tradução do que a gente chama de tempo, que é o inglês de weather, né? Então, tipo, aquele condição climática. Que já é uma parada muito louca. Por que a gente chama o tempo, clima, né, de tempo? Sabe, tipo... Como pensa nisso, viu? Porque no português a gente não tem a gente não chama de clima. Ninguém fala clima, velho. Como é que tá o clima aí? É difícil. É sempre como é que tá o tempo. Já começa a percepção de Kairos. Porque esse tempo, ele é uma coisa que vai ser sempre percebida. É diferente do Cronos, que é um tempo que passa, que é cronológico e que tá lá, começo, meio e fim. E o fim a gente não sabe ainda, né? Onde que tá, mas tá passando. Kairos não. Kairos é aquela coisa que se percebe, né? Igual um tempo. Tipo um tempo aberto, um tempo fechado. Pra mim é da hora um tempo mais nubladinho. Acho que tô lá em Londres, felizão. E... e o tempo mais aberto, às vezes, tipo, puta, calorzão, não gosto. E pra outra pessoa é completamente diferente. Então a gente já começa a ver que ele é um daimon por causa disso, porque tem a ver com a percepção, inclusive, do próprio indivíduo, né? É um conceito bem subjetivo, né? Eu achei algumas comparações aqui que a gente já pode trazer, que então, Cronos, né, ele seria essa ideia do tempo manifesto, do tempo que passa. Tanto que Cronos, ele não se importa muito com o homem, vamos dizer assim. Ele passa. Se quiser, você vem junto. Se não quer, eu tô te derrubando, porque vai passar, sabe? Tipo um negócio meio assim. Passar de qualquer forma. E aí tem a ver com... e aí tem a ver com sequência, com ordem e tudo mais, né? Ele é mais quantitativo. Acho que essa é a palavra que você sempre acha quando procura entre esses dois, né? Agora, o Kairos, ele é aquela coisa, então, do momento certo, oportuno, que é aproveitar esse tempo de maneira mais eficaz possível, né? Então, ele é completamente qualitativo, que é uma coisa só percebida. E aí geralmente o pessoal compara como se Kairos fosse o tempo de Deus, inclusive. Não é um tempo que não é dos homens ali. É uma coisa que... Acho que você tem um negócio legal da Bíblia aí, né? Inclusive eu ia falar isso. Eu consegui encontrar aqui que tem algumas menções bíblicas sobre Kairos. Assim, óbvio que nas traduções para português foi traduzido de uma forma um pouco mais literal, não com esse sentido de Kairos. Até por isso que às vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado com traduções, porque como vem de línguas que tem
gera uma certa confusão aí se você tenta levar as coisas meio na literalidade. Algumas coisas acabam se perdendo aí no meio do caminho. Mas tem uma passagem que Jesus ele é questionado pelos discípulos sobre os propósitos de Deus para o futuro. E aí Jesus ele responde que não cabe aos homens conhecer o tempo, tradução, conhecer os tempos ou as épocas fixadas por Deus. Só que esse tempos e épocas, se você pegar lá na origem, na realidade é Cronos e Kairos. Então ele não tá falando de nem época, dá uma impressão que é só também é um tempo de Cronos. Um periodinho ali do mundo, assim, né? Um certo período, mas na realidade ele tá falando dos dois tipos de tempo. Tá falando do tempo cronológico mesmo, do que passa, e do tempo que a gente percebe, que é o que é significativo para cada pessoa. E que a gente não tem como saber de antemão os planos de Deus pra gente em relação aos dois tipos de tempo. Então, assim, mesmo na Bíblia a gente já tem menções a esse conceito. Sabe quando que... Confissões, né? Quando eu era pequeno, assim, 10 anos, velho, eu achava que estavam me enganando. Como assim? Em que sentido? Não, com certeza estavam, mas como? Então, com 10 anos, né? Você é mó idiota. Não, eu achava que, tipo assim, eu lia a Bíblia, eu lia essas paradas, e eu ficava assim, não, mano, mas como é que eu sei que isso aqui que tá escrito é isso aqui mesmo? Se alguém traduziu e tal. Aí eu fui aprender grego, tá ligado? Eu fui aprender a ler em grego, justamente... não começou ali, mas foi durando, né? Eu comecei a ler em grego justamente pra poder entender e ler esses termos. Pra saber assim, peraí, deixa eu ver lá na Bíblia Antiga, né, que é em grego copto, né, se tava escrito isso daí mesmo, porque os caras traduzem o bagulho tudo errado. Então é interessante ver essa parada de traduções aí. Eu tô travando, hein? Cortei? Deu uma travadinha. E aí outra coisa também, então, que é interessante pensar, que a ideia de Cronos, ela vai vir de épocas pré-homéricas, né? Se a gente pensar naquela divisão que tem da parte das épocas gregas. A gente tem lá período pré-homérico, período homérico, aí tem período arcaico, período clássico e por fim o período helenístico, né? Que é já o finalzinho da Grécia ali, até o século I a.C. E Cronos nasce lá atrás. Na realidade ele é pré-homérico, mas a gente vê menções deles tal na Teogonia, Hesíodo, Homero também escrevendo tal. Ou seja, 1200, assim, no mínimo, pra chutar baixo, assim. Kairos é um conceito que vai surgir no período clássico da Grécia já. Então, assim, século V ali, antes de Cristo. Isso diz muito já. Porque é justamente a hora que a Grécia tem um boom da parte de filosofia, da parte de artes. É essa época, mais ou menos, que a gente tem Platão, a gente tem Aristóteles. Então, quando o indivíduo começa a se perceber mais indivíduo, sabe? Pensar mais em si, nas coisas além e tudo mais. Não que não fizesse isso antes, mas é interessante a gente entender que esse daimon, né? Essa ideia de surgir isso depois, tem essa história toda por trás, né? Tem todo esse contexto. Na realidade é quase como se os humanos ali... Nossa, os humanos, parece que eu tô falando de... Parece que eu não sou um humano, né? Mas é quase como se as pessoas ali, elas estivessem realmente percebendo o tempo de uma nova maneira, de uma nova forma e querendo pensar sobre aquilo. E aí, por falta de ter como falar, surgem daimons. Surgem maneiras de tentar descrever a ideia. São símbolos, né? E aí, Kairos aparece pra nós aí. Nossa, cara, essa parte aí histórica é muito louca. Achei muito da hora essa informação.
E ó, É um negócio simples, né? Exatamente. Imagina o tanto que os caras não fritaram pra chegar nisso. A gente que tem todo isso de informação disponível às vezes não percebe. Imagina os caras que nem o conceito não existia. Eles que inventaram. Foda. E você fala assim, eu tô sentindo um negócio que eu não sei o que é. É. Só que não tem nenhum nome, porque... Não tem palavra, velho. Então, o que você tá sentindo? Eu tô sentindo alabuca. Vamos criar uma palavra agora. O que você tá sentindo aí? John Mencken. Eu queria aquele meme, né? Ou, como que a gente vai chamar esse lado aqui do triângulo? Hipotenusa. Caralho, Cleitinho, você apelou, hein? Imagina, cara. Olha, eu acho isso muito engraçado. O nome das paradas, já falei pra você, né? Vamos fazer outro podcast, inclusive, só pra ficar falando do nome das coisas. Quem que inventa, velho? Hipotenusa e cateto. Tem que ser filha da puta. Eu quero saber. Esse eu quero saber quem que inventou e por quê. Não é possível. Caralho, Cleitinho, muito bom. Mas, ó, cara, pra reforçar aí a informação que você trouxe, né, dessa distinção. Uma notícia triste, bem triste que eu vi, mas que eu acho que ilustra bem essa diferença. Passou aí na TV recentemente de uns casos aí de um pessoal que vivia em condições análogas à escravidão. E aí teve um caso lá de uma mulher que ela tinha, tipo assim, ela viveu desde que ela era criança até 60 anos nessa condição. Aí a mulher que... eu não sei se foi que resgatou ela, mas enfim, tava contando isso, falou assim, cara, essa é uma pessoa que existiu, mas não viveu. Uia. E eu acho que a diferença entre Cronos e Kairos é exatamente essa. É a diferença aí entre você estar existindo ou estar vivendo. Porque o tempo tá passando, você tá existindo aqui, cara. Mas e aí? Tá sendo significativo, não tá? Eu achei foda isso. Foi uma mensagem pesada. Não, Eu super. falei, uma notícia triste, mas, cara, a reflexão foi profunda. Pois é. Caraca, hein? E bem isso, né? Existir, Cronos, mas viver. Né? Porque viver é ter significado. Inclusive, viver é saber que a morte existe e ainda assim viver. Tipo, é saber que a cada instante, aquele instante morreu. Então, o que a gente tá fazendo aqui agora, a abertura já morreu. O que eu falei agora um segundo atrás, já morreu. Nem por isso a gente deixa de viver, né? Aí começa essas ideias filosóficas muito loucas. Mas assim, o tempo só existe num instante. Uhum. Porque passado um instante, ou você não tem mais tempo, ou não existe nada ali além daquilo, né? Só existe um instante, na realidade. Então, a ideia de viver é a ideia de ter significado na vida, de ter... E para ter significado, você precisa ter elaborações, né? A vida que vale a pena ser vivida, acho que a gente já falou em vários episódios, inclusive. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que você faz nessa vida o máximo para ser cada vez mais você, para buscar a sua expansão de consciência, né? Eu acho que o tempo de Kairos, ele tem muito a ver com isso. O quanto que você, de fato, vive para saber que você é você. Saber que você aproveitou seu tempo de forma... E não só passou a vida inteira lá, tipo... Cresceu, estudou, se formou, casou, trabalhou, aposentou, gerou descendentes, morreu, sabe? Tipo uma tudo coisa sem... automático, né? sem significado nenhum. Né? Isso não é vida. Cara... É louco. Eu acho que isso passa muito pelo... estar presente, né? Um negócio que agora tá... Vou dizer que entrando na moda, né? Mas é uma questão que tá entrando mais em evidência. Que é atenção focada no presente. Que é esse instante único, é a única coisa que a gente tem na realidade, né? Nem você mesmo falou, né? O passado já foi e o futuro não chegou. E o futuro nunca chega e o passado nunca volta. Então,
efetivamente a gente só tem esse instantezinho que é agora. E que tá constantemente morrendo e nascendo outro. E que na realidade a gente não tá no agora, né? Também. Conclui. Deixa aí. E todo esse processo que você falou aí de autoconhecimento e tal, se perceber, ele só acontece se você tá focado no agora. Não tem como você se perceber no passado ou no futuro. Óbvio, existe uma análise do que aconteceu, mas isso só acontece se você dedica um tempo nesse instante para fazer essa análise. Você se dedica exclusivamente a isso agora. E eu acho que é muito isso, né? A gente tá vendo exatamente o que a gente tá fazendo no instante. Isso significa também que não vai existir planejamento do futuro, né? Mas quando você for parar para planejar o futuro, você fazer aquilo de fato. Fazer um significado mesmo, assim, olha, agora eu vou parar para fazer um planejamento de vida, para pensar nas coisas que eu preciso fazer amanhã, semana que vem, ano que vem, enfim, e não ficar se preocupando de coisas que só na verdade só tá gerando uma ruminação mental, pensando um monte de coisa, se estressando. Porque Kairos, a gente falou muito que ele é um momento oportuno, né? Que ele é oportunidades, que ele é uma coisa boa, mas ele também tem esse lado negativo, como tudo na vida, né? E como ele é algo que a gente deseja, que a gente anseia, né? De realmente estar vivendo a vida, ele pode virar uma armadilha de você ficar sempre esperando ele no futuro, ou de você ter perdido ele no passado e ficar com remorso, ficar se culpando por isso e ficar sempre buscando um momento que já passou e que não vai voltar mais. Então essa noção dele também é um negócio que ter esse entendimento ajuda para você não cair nessas armadilhas. Por isso que eu brinquei com essa questão de que a gente nunca tá no presente. Porque a gente for pensar na estrutura da nossa psique, né, e nosso inconsciente lá, que a gente já disse, é atemporal. Atemporal justamente porque as dores lá de infância, elas doem hoje como se a gente ainda fosse aquela criança, né? Mesmo eu tendo 50 anos de idade. Então, é justamente por esse motivo que a gente nunca tá no instante presente. Ou a gente tá remoendo o passado, né? Se queixando por aquilo que não viveu, ou porque queria viver de novo, aquela coisa e tal. Ou a gente tá... Como é que é? Na nostalgia que você falou, né? Ou a gente tá tentando criar futuro, né? Que inclusive é uma ideia de controle também. Por quê? Porque eu não tenho certeza de nada. Num próximo instante eu posso, sei lá, uma bala perdida entrou aqui, pum, morri. Sabe? Não adiantou de merda nenhuma o seu planejamento. Então a única coisa que você tem na mão, de fato, é o instante presente. Mas é dificílimo ficar nele. Por quê? Porque instante presente exige percepção, destreza, né? Inclusive muita inteligência, não só lógica, assim, inteligência cognitiva, mas também inteligência emocional. Porque para estar no momento presente, é o mindfulness, né? Que agora tá em voga aí, mas já é o que Buda falava lá no passado. É atenção plena. E para isso você tem que ter uma expansão de consciência enorme. E quando você consegue de fato estar inteiro com toda a sua consciência no momento presente, aí não tem tempo mais. Não tem presente, passado e futuro. Só tem um instante. E o instante é tudo que existe. Agora. E aí você consegue ter uma expansão assim, enxergar as coisas de uma maneira... Enfim, né? Viajei legal agora. Não, mas cara... A gente já avisou no começo que esse episódio é isso aí. E ó, pra você ver. Peraí que eu esqueci. Segura aí. Eu ia falar alguma coisa do episódio anterior, velho. Passado, presente. Caralho. Eu ia puxar o Kiron, velho. Ponte. Aproveitar a expansão de consciência. Ter percepção, fazer a ponte com a alma. Não,
Porra, velho. Volta no tempo aí que você descobre. Tem que ser. Nossa, velho. Deu um bug mental aqui cabuloso. Tava na ponta da língua já, afiadinho pra falar, velho. Se for importante, volta depois. E aí, então, acho legal a gente falar de como era, né, fisicamente. Cara, eu ia falar isso agora. A gente falou e a gente ainda não descobriu o cara. Até agora. Escreve o cara pra nós, porque o cara é muito engraçado. É uma muito peculiar. Eu quero ver se achar uma foto. Não, eu quero ver se achar uma foto decente pra esse episódio, cara. Isso não é muito fácil, não. Bom, é o seguinte. Kairos, então, ele andava nu. Andava não, corria no caso, né? Porque ele é descrito como tendo uma agilidade muito grande. E ele era careca, exceto por uma mecha de cabelo na frente. Assim, só uma coisinha aqui assim. Cacho. Um cachinho de cabelo na frente. E além disso, ele tinha asas nos calcanhares e nos ombros. E também dizia-se que ele era muito bonito e assim, lembrava inclusive um pouco de Dionísio. Tinha uma beleza assim, meio inocente, meio jovial, um negócio meio... uma beleza exuberante mesmo. E aí, qual que é a pegada desse negócio aí do cabelo dele, né? Era dito... A pegada, achei ótimo. Qual que é a pegada? Pegada sua trancinha. Pegada do cabelo do Kairos é exatamente que você só consegue pegar ele, capturá-lo, quando ele tá vindo de frente pra você. A partir do momento que ele passou, virou as costas, você não consegue mais segurar ele. Já Nem era. Deus não conseguia trazer ele de volta depois que ele passou. E então é isso, que nem a gente comentou, né? Enquanto ele não chegou, não tem nada. Depois que ele passou, já era, meu filho. Então você tem só aquele instante pra viver a vida mesmo. É só aquela oportunidade. Depois que passou, outras oportunidades podem aparecer, mas a mesma já era. Porque o momento já não é mais o mesmo, você já não é mais o mesmo. Então, passou. E isso pode gerar esse remorso, aquela nostalgia. Ou você ficar eternamente esperando uma oportunidade igual aparecer, sendo que nunca vai existir uma oportunidade igual. E aí você vê que faz sentido a forma como ele é descrito, justamente porque, assim, primeiro, ele tá nu, né? Ou seja, é uma pessoa que não tem máscaras, é aquilo que é e pronto, acabou, né? E ele é velozão, corre pra caramba, tem asa no pé, tem asa nas costas, né? É dito como se sempre estivesse correndo e tal, justamente porque é esse lance de aproveitar aquele instante. Se você não pegou ele na hora que veio de frente contigo, que apareceu pra você, ele segura na mechinha e vai, né? Tchau. Você perdeu aquela oportunidade. E o fato de você perder essa oportunidade já vai te transformar, né? Então, isso é muito interessante, porque assim, a gente vive a vida inteira sempre tentando ter controle, né? A gente morre de medo das mortes e das transformações, né? Das mortes e das transformações. Da morte e das transformações, que é a mesma coisa. Morte figurada, vai. Pode ser as então, E a gente tenta criar meios o tempo inteiro a gente cria processos, a gente cria relacionamentos, casamentos e todas as formas de contrato, etc, que é para tentar controlar, né, esse futuro. Por quê? Porque a gente morre de medo de não ter aquela estrutura ali mais. Porque na realidade a gente já sabe que não tem. No nosso inconsciente a gente já sabe que não tem, mas quem quer controlar é o ego.
né? Então essa é uma outra coisa importante, porque Kairos ele vai surgir quando o ser humano ali, as pessoas, elas começam a se perceber como indivíduos, né? Como ela que tem a percepção do mundo, ou seja, o mundo é centrado a partir de mim. E isso, de certa forma, é egóico por si, só que faz parte do desenvolvimento da psique. Você vai se tornar egóico, você vai se achar um deus, né? Então, Kairos é o tempo de Deus, porque é aquele tempo que não tem como se explicar, né? Que é uma percepção. Então, o ser humano ele tá se achando um deus ali. Só que no fundo, a gente sabe que não tem esse controle. Que a cada instante as coisas estão mudando. Então, nunca mais vai ter aquela oportunidade de viver com a mesma temperatura, com o mesmo vento. Sabe, se a gente pensar em todas as variáveis possíveis, podem ser as mesmas pessoas no mesmo lugar. Elas não são mais aquelas mesmas. Né? Tipo, no começo do episódio, o Lucas trouxe informações que já me transformaram. Eu já não sou mais o mesmo Horaci lá do começo do episódio. Agora eu tenho outras ideias. E agora que eu acabei de falar isso, vocês já não são mais vocês do começo do episódio também. Então vocês já morreram. e aí esse tá medo... matando a audiência, velho. A gente não vai ter ouvinte mais. Mas é justamente essa ideia de quem é capaz de morrer, de entender que a vida é feita de instantes únicos e insubstituíveis e tudo mais, são aqueles que são capazes de viver, de fato, a vida que vale a pena viver. Que é qual? Aquela em que você vive para ser o herói de si mesmo, para buscar cada vez mais a sua expansão de consciência. Que no fundo a expansão vai ser percepção de novo, que é essa percepção do tempo. Então quanto mais você aprende sobre si, né, Oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os segredos dos deuses do universo. É só você olhar para dentro, só conhecer a si próprio, só entender o seu tempo, né? Você não precisa comparar com ninguém. Inclusive, nem tem como comparar, porque o Lucão viveu uma parada completamente diferente e eu vivi outra. Então não tem como comparar, não são pessoas iguais. Só que a gente vive querendo, de novo, controle. Colocar todo mundo em caixinhas e tal. Enfim, rasguei todo mundo e agora, dei mó sermão, parei. Cara, mas tá certo, porque a gente vive muito pensando no que a gente pode esperar da vida, né? Que a vida vai oferecer pra gente, que vai vir, que vai chegar de oportunidade, quando que Kairos vai passar. Sendo que o meio de capturá-lo, né? De você viver isso, viver o mundo presente, na realidade é o contrário. É você estar sempre imaginando o que eu tenho a oferecer pra vida, pra esse momento. O que eu vou fazer desse meu instante? Que é a única coisa que eu tenho de fato, né? Uma coisa que existe pra gente. Não ficar esperando as coisas passarem, né? Porque, cara, tem algumas músicas que falam isso, né? Tem muita gente que vive assim, de dia esperando chegar de noite, e de noite esperando o dia seguinte chegar. E quando você faz isso, cara, a vida vai passando e aí? Você fica esperando alguma coisa acontecer. Mas o que é isso? Em vez de esperar uma coisa acontecer, você faça alguma coisa, né? Não precisa ser por todo mundo, mas que seja por você mesmo. Porque a gente fica querendo acelerar a vida, né? Acelerar o tempo, e a gente tem a percepção de que o tempo que tá rápido, né? Quantas vezes a galera aí no vídeo fala assim: nossa, porque esse ano tá passando muito rápido, parece que cada vez passa mais rápido. Não é o tempo que tá rápido, porque Cronos, ele tem o ritmo, né? E o ritmo dele não muda. Agora, a gente tá passando rápido pelo tempo de Cronos, porque a gente tá esperando o Kairos passar. Estamos só esperando, mas na hora que ele passa a gente não pega, a gente tá distraído, a gente não tá vendo, ele tá passando, a gente não tá nem vendo. Isso também é falado nos mitos. Como ele é muito rápido, pra quem não tá atento, ele não é nem visto.
Então é isso. A gente tá aqui passando aceleradão aqui em Cronos, faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa, e não estamos vendo o Kairos passando na nossa cara. Tá aí passando e aí... Fala aí. Não, a gente vive a semana, esperando o final de semana, passa o final de semana apreensivo porque a semana tá começando de novo, né? Exatamente. Nunca estamos presentes. Você vive sempre numa expectativa. E a tendência, pelo menos do que a gente vê hoje, é piorar só, né? Tipo assim, com a pandemia até parece que deu uma freada, mas a tendência geral é piorar. Cara, eu não tenho tanta contato assim com a geração mais nova, mas não sei como que a galerinha que tá chegando aí tá lidando com esse tipo de coisa. Porque eu sei que a nossa geração tá penando. O ritmo tá acelerando e a galera não tá dando conta de acompanhar. Até porque a gente não tem que acompanhar esse ritmo, cara. A gente vai ficar louco mesmo se tentar acompanhar. É ter os nossos meios de parar um pouco e ver os Kairos passando. Aproveitar o tempo, né? E não ficar nessa ansiedade, nessa expectativa louca de chega fim de semana e passa fim de semana e vai semana, entra e sai mês, quando vai ver passou ano e por aí vai. É que esse tempo, inclusive, né, esse ritmo que vai ficando cada vez mais acelerado, ele na realidade é uma fuga, né, aquela ideia de controle de novo, é uma fuga para não olhar para si mesmo. Muitas das depressões e das coisas que aconteceram durante a pandemia é justamente porque pessoas se viram, tipo assim, de repente sou eu aqui tendo que olhar pro relacionamento que tá no meu lado, sou eu tendo que olhar pra mim, inclusive, que tô sozinho comigo mesmo e tipo, e aí? O que tem aqui, sabe? É um pavor, cara. Justamente por quê? Porque a gente se entrega a esse ciclo, esse ritmo maluco da vida pra não olhar para as oportunidades, pra não olhar pra nós. Então a gente sempre também fala aqui de ferramentas, tal, como a própria terapia, né, que é uma ideia de olhar para si, buscar o autoconhecimento, mas o simples fato de parar para respirar, prestar atenção na sua respiração, que já é uma meditação, né, ou meditar com alguma técnica de fato, é tentar dar uma quebrada nesse ritmo para que você consiga olhar e achar qual que é o seu tempo dentro desse tempo. Porque para cada um, inclusive, vai ser de um jeito, né? Uma vez que você consiga agarrar o topetinho do seu Kairos ali e seguir com ele, você vai seguir numa viagem, num ritmo seu, porque esse tempo é do momento oportuno. É o tempo qualitativo, é o que você percebe, né? E às vezes as coisas também têm tempo para maturar, mesmo você aproveitando as oportunidades. Então também saber lidar com essa questão do tempo, saber lidar com o amadurecimento, com o crescimento, com a passagem das coisas, aceitação de limites de si próprio e tudo mais. Pô, tudo isso tem a ver com Kairos, né? E é por isso que ele não é um mito só, é tipo uma ideia gigante. Que só a própria palavra ali já é um símbolo que desbloqueia todo esse arquétipo aí que a gente tá tentando explicar, que é um negócio muito abrangente. Cara, a gente tá há quanto tempo aí já falando e a gente tá falando tudo isso em cima de uma palavra. Simplesmente assim, não tem história, não tem mito, não tem nada. A gente tá pegando basicamente um conceito que é descrito em uma palavra em grego. E tamo aí, sei lá, cara, deve ter uns 40 minutos aí já que a gente tá falando. 40 minutos. Então, você o próximo vai ser o amor. Não, 7 episódios pra falar agora. Pelo menos 4 episódios, um pra cada. Cara, pra você ver o poder do arquétipo, né? A gente tá falando de uma ideia abstrata e ela tem desdobramentos infinitos. E cara, eu lembrei o que eu ia falar. Chama. Eu até anotei dessa vez pra não esquecer, cara. Você tava Fala falando então. aí
Você falou Senão muito passa o aí tempo, das né? fugas. Passa o tempo oportuno. Já passou uma vez, cara. É difícil ele voltar. Dessa vez ele voltou. Vai, Lucão, não enrola, caralho. Vai que eu esqueço, né? Você falou das fugas, né? Que, cara, como é fácil a gente fugir do tempo presente, né? A gente tem N mecanismos aí que são abordados na psicanálise, que são os mecanismos de defesa, que são as fugas do ego da realidade, né? De certa forma. E aí eu lembrei do episódio anterior do nosso amigo Quirão, em que eu mandei a sagacidade de que a vida dói, né? E que doer é dolorido, então é isso aí. E exatamente por isso que é fácil da gente fugir do tempo presente, porque muitas vezes quando você para realmente olhar tudo ao seu redor, olhar a vida de uma forma um pouco mais centrada, você percebe que muitas vezes dói mesmo, cara. A sua vida tá dolorida, o mundo tá dolorido. E a gente não quer ficar nisso. Por isso que muitas vezes a gente recai em mecanismo de defesa mesmo, recai em fuga de realidade, essas coisas, porque a gente busca um estado pleno. Só que sempre tem alguma coisinha na gente que não tá legal, cara. Seja uma relação familiar, no trabalho, questões de saúde, qualquer coisa do gênero. Sempre tem algo que gera um incômodo. A gente não quer ficar no incômodo. A gente quer ir para uma condição mais confortável. Só que fugir disso faz a gente fugir de um monte de outras coisas junto. A gente acaba por entrar nesse... Esse que é o problema da mente, né? Como ela se condiciona... até por uma questão de economizar energia, né? Esse é mais ou menos assim que o cérebro funciona, né? Ele busca sempre o mesmo caminho para gastar menos energia mesmo, literalmente economizar a bateria. E aí, como você acaba se condicionando a estar sempre em fuga, sempre fugindo dessas pequenas dores do dia a dia, você acaba fugindo também das oportunidades que passam. Das oportunidades de conhecimento, de se perceber, de perceber o outro, simplesmente porque a gente se condiciona a estar sempre fugindo da dor. Por isso que, aí ó, voltando pro nosso episódio do amigo Quirão, se perceber como curador ferido é importante, para você saber que essa dor existe e que ela tem uma função. Aí ajuda a gente a fugir menos e a estar mais atento as passagens de Kairos. Legal isso aí. Bem, fez um crossover da hora, hein, inclusive. Cara, Quirão tá aí. Foda. Porque no fundo, todos esses mecanismos de defesa e fuga que a gente cria é pra, de certa forma, tá aceito no meio social ali, né, do que é padrão. E aí eu preciso olhar, porque pra agarrar a oportunidade de Kairos, você tem que tomar as decisões por si só. Você tem que virar responsável pela sua própria vida. Não basta mais, né, seguir o fluxo do modelo social e do padrão que a sociedade está levando. Você vai precisar se entender como indivíduo. Como foi o próprio movimento lá na Grécia Clássica, né? As pessoas aí se entendendo como indivíduos, mesmo que egóico, mas sabendo que elas eram deuses por si só. E aí, para isso, elas precisam tomar decisões e assumir responsabilidades. Ego nenhum quer assumir responsabilidade, cara. Porque assumir responsabilidade primeiro é crescer. E o ego é infantil. Né? E para assumir responsabilidade, você tem que se posicionar. Para se posicionar, talvez você fira os outros. Talvez você não seja tão aceito assim. Talvez você seja criticado. Então você vê que, no fundo, é tanta coisa que tem por trás, que fica dando inputs para nossa psique, que a gente vai só tendo cada vez mais medo dessas transformações e dessas mudanças. E é por isso que a gente, felizmente, não consegue aproveitar as oportunidades. Os mitos, eles são tão sensacionais, velho, que não é à toa que a gente fez um podcast para ficar falando de mitos. Porque, assim, herói, de novo, né? Seja homem ou seja mulher, herói de si é aquele que vai buscar realmente descobrir quem se é e assumir a responsabilidade pela seu desenvolvimento, né? Sua expansão de consciência. E
esse herói, ele vai aproveitar justamente desses momentos oportunos. Então ele vai ter que tomar as decisões, ele vai ter que enfrentar as batalhas, lutar com o Kraken, com o dragão, né? Que nada mais é os nossos medos, nossas repressões, aquelas coisas que a gente tem lá que a gente não abre mão. E aí faz muito sentido Kairos ser filho de Zeus, que é o deus supremo, né? E de Tique, que é a deusa da prosperidade. Porque a maior prosperidade que a gente tem na vida, e prosperidade sempre a gente assume que é dinheiro, né? Mas aí, de novo, tempo é dinheiro. Não tem aquela frase? Mas não é o dinheiro. Na realidade, o que você tá trocando ou dando de si, quando você tá lá 8, 12 horas trabalhando numa empresa, você tá dando seu tempo em troca de dinheiro, né? Mas, no fundo, prosperidade tem a ver com ter tempo suficiente para conseguir fazer o seu caminho de herói. Né? Ter tempo para conseguir observar as oportunidades quando elas aparecem, agarrar e seguir no tempo que elas têm que acontecer, seja qual for e quanto tempo isso durar. Por quê? Porque a sua batalha, o seu caminho é só seu. Né? E isso é aterrorizante, inclusive, cara. A gente tá meio que colocando um monte de coisa ruim aqui, assim, mas é assustador você se ver sozinho como um indivíduo, tipo, único, sendo que a gente é uma humanidade, né? Que é uma coisa ambígua em si já, a gente é uma humanidade, todo mundo, mas é uma unidade, né? Humanidade, uma unidade. Você é uma unidade só ali dentro. Você precisa se perceber esse indivíduo. E aí é assustador sair do meio desse negócio para aproveitar o tempo seu, ter a sua prosperidade, que é ter tempo de fazer o que tem que ser feito. Cara, exatamente como a gente comentou, o Kairos, depois que ele passa, ele não volta. E o tempo é isso. O tempo de Cronos, de certa forma, também é isso. Depois que ele passa, já era, cara. Se você não viveu o que tinha que viver, já era. Por isso que ele é o nosso bem mais valioso e mais importante. Porque no fundo, o que a gente tem na vida, cara, é o tempo que nos resta. E a gente não sabe quanto que é. Esse é o problema, cara. A gente muitas vezes vive como se fosse viver pra sempre. Achando que assim, não, eu vou ter tempo pra fazer isso depois. Pode deixar, não tem pressa. Depois eu penso nisso. Depois eu faço isso. Depois eu corro atrás. E a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo de fato. Só que aí a gente também vive num dilema, né? A gente não pode viver achando que vai ter todo o tempo do mundo, porque não tem. E a gente também não pode despirocar e falar assim, não, então eu vou viver tudo como se não tivesse amanhã, porque aí você também... O mundo não acaba amanhã. E é outra fuga. Então, é outra fuga. Então, assim... Cara, eu acho que eu ouvi isso em alguma música também, mas eu não vou lembrar qual. Eu acho que era em inglês, inclusive, alguma banda gringa. E assim, você tem que viver como se não tivesse amanhã. Só que você tem que planejar como se você fosse viver pra sempre. Porque esse é o meu termo, assim. Você tem que pensar a longo prazo, cara. Mas viva como se fosse acabar tudo. Esse é que eu acho que é o meu termo, né? E aí a dificuldade da gente fazer isso, né, que tá muito ligado com tudo que você falou dessa questão egóica. Você viver de forma intensa desse jeito é assumir responsabilidade pela sua vida, pelo que você tá fazendo. E por isso que é difícil e o ego não quer, né? E quando você assume a responsabilidade, você tá assumindo as consequências, sejam elas boas ou ruins. E o problema é que a gente sempre espera o ruim. Por isso que a gente não faz, né? E não dá pra pôr a culpa em ninguém, né? Depois disso. Se você assumir a responsabilidade, a culpa é sua. Seja se acontecer algo bom ou ruim. E por mais que a gente tenha a expectativa de as coisas aconteçam de forma boas, né? Tem um resultado positivo, a possibilidade de algo ruim acontecer é o que paralisa a gente. Porque assim, nossa, eu queria muito, sei lá,
ir para outro país. Ah, porque se eu for vai ser legal, porque eu vou aprender um idioma novo, conhecer uma cultura nova. Mas e se não der certo? E se eu não arrumar emprego? E se eu não conseguir me bancar? E se eu não entender porra nenhuma do que as pessoas estão falando? Aí a expectativa de que algo ruim pode acontecer é o que paralisa a gente. Mas assim, não, mas se eu tomei essa decisão por mim mesmo, a culpa vai ser minha. Eu não vou ter que responsabilizar. Ninguém me forçou a ir pra lá. Vai estar na minha conta. E aí você não faz com medo disso. Sendo que na verdade você teria aí um leque de possibilidades de coisas legais que poderiam acontecer. E mesmo que dê errado, vai ser experiência, velho. E no fim das contas a gente tá falando de experiência na vida, né? É viver a vida. E a gente acaba não fazendo nada. Aí o Kairos passam as oportunidades e você ficou lá paralisado, com medo de se responsabilizar pela uma consequência negativa. E no fim das contas você nem sabe se ia acontecer mesmo ou não, né? Então, foda. A vida passa e já era. Acho que a mensagem de Kairos para nós é justamente essa, né? Primeiro, quem acha que nunca vai morrer é o ego, que é infantil, criança, né? Sempre. Então, quanto tempo mais, ou quantos Kairos mais precisam passar na sua frente até você entender qual é o seu caminho, né? O que você precisa fazer para você ser o indivíduo que você veio para ser. Quantas mais oportunidades ou vidas, né, para quem acredita, vocês vão deixar passar antes de assumir a responsabilidade pelas suas coisas. Mas de parar de deixar o social, né, e os modelos externos se imporem sobre vocês e bancarem a sua vida. Sabe? Não é fácil, mas acho que essa seria a maior mensagem, né? Quanto tempo mais você vai perder até você descobrir a sua prosperidade? Até você achar o momento certo. Até você conseguir ser você. Então... Ixi, terminou pesado, hein? Vai terminar pesado mesmo. Vamos ficar bravão. Faz cara de bravão aí. Cara de mal. Isso aí. Você tá existindo ou você tá vivendo? Pensa aí. É isso aí. E vamos terminar assim, bravão mesmo. Pode dar tchau pro pessoal que eu vou embora. Galera. Fazer uma piada pra aliviar, então. Tudo passa. Até uva passa. Nossa, que bom. Bora, velho. Essa aí foi de tiozão mesmo, cara, pra mostrar que não é tá velho. Essa piada é cringe. Ah, não. Cringe é pouco, velho. Essa aí é velho mesmo. Mas o que é o tempo, né? Quem é velho? Quem é novo? Ah, cara, é só escutar o nosso episódio de Cronos. Vão saber tudo sobre o tempo. É isso aí. Dá tchauzinho pro pessoal. Então, pessoal, antes da gente ir embora, espero que vocês tenham gostado desse episódio filosófico. Eu acho que ninguém vai gostar, não. Desculpa. Não, vamos sim. Eu gostei. Já gostei, cara. Tá bom. Você tá perverso. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês ficaram confusos, não se esqueçam de assistir o episódio de Cronos, vai que dá uma luz aí pra vocês. Assista também os episódios que a gente comentou aí, então teve Kiron, teve algumas outras coisas aí que a gente comentou. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentarem, compartilharem com os amiguinhos e a família. Agora gostei. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar sugestões de vocês. A gente faz o máximo possível para conseguir atender a filhinha aí que vocês têm deixado de sugestões. Manda mais que nem Kairos. Manda, filha da puta. Pode mandar. Deem seus feedbacks também. A gente gosta bastante, temos melhorado bastante por causa deles. E é isso aí. A gente se vê na próxima, então. E tchau. Tchau.